Conhecendo a célula. As células podem ter formas diferenciadas para exercer as suas funções. As células epiteliais, por exemplo, podem ser delgadas para permitir a passagem de substâncias, como são as células pavimentosas que constituem a parede dos vasos sanguíneos. As células cúbicas, por sua vez, possuem uma maior quantidade de organelas, como, por exemplo, mitocôndrias para o transporte ativo de íons. As células colunares também têm uma grande quantidade de organelas para sua atividade. Elas podem realizar síntese e secreção ou ainda absorção de substâncias, o que conseguem através dos microvílulos. Os microvílulos são projeções em forma de dedos da superfície apical da célula, o que aumenta a área de absorção. Células produtoras de muco, ou seja, glicoproteínas, como as células caliciformes do intestino, possuem um complexo de Golgi bem desenvolvido para a produção dos glicídios. Células que sintetizam proteínas, como os neurônios, possuem um núcleo claro, com um nucleolo bem desenvolvido e citoplasma rico em ribossomos e retículo endoplasmático rugoso. O núcleo é claro porque a cromatina é frouxa, o que permite a transcrição do DNA em RNA mensageiro. O nucleolo é proeminente pela intensa síntese de ribossomos. No citoplasma da célula, o RNA mensageiro é traduzido em proteínas, nos ribossomos livres ou nos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. Células produtoras de lipídios, como as células da glândula adrenal, que secretam hormônios, ou células que acumulam e metabolizam a gordura, como as células adiposas, possuem, além das mitocôndrias, muito retículo endoplasmático liso. Há células, como os macrófagos do fígado, que fagocitam e digerem substâncias estranhas, bactérias e células velhas. Para a digestão desse material, elas possuem muitos lisossomos, que são vesículas com enzimas. Há células que possuem na superfície apical cílios. No interior destas estruturas há o axonema, um conjunto de 9 pares de microtúbulos periféricos e um par central. Com a quebra de ATP pela proteína dineína, os microtúbulos deslizam, promovendo o batimento dos cílios. Os cílios são mais longos que os microvílulos. Os espermatozoides possuem o flagelo, que também tem o axonema no seu interior, possibilitando o seu movimento. O flagelo, assim como os cílios, é formado a partir dos centríolos da célula. As células musculares são capazes de se contrair graças ao seu citoesqueleto, ricos em filamentos proteicos de miosina e actina. Os neurônios são capazes de conduzir impulsos elétricos, possibilitando a transmissão das informações. Há outras células no tecido nervoso, como os oligodendrócitos, que envolvem o axônio dos neurônios para formar a bainha de mielina, e os astrócitos, que nutrem e protegem os neurônios. No sistema nervoso periférico, as células de Schwann formam a bainha de mielina dos neurônios. Há ainda as células sanguíneas, como as hemácias, que transportam oxigênio, as plaquetas responsáveis pela coagulação sanguínea e os leucócitos, que cuidam da defesa do organismo.